Cefaleias insalvas é uma cefaleia primária. Ela é considerada por muitos, tanto na literatura quanto para os pacientes, como a pior dor que o ser humano pode enfrentar. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos terminar a série sobre cefaleias, que a gente começou mais ou menos umas 3 semanas atrás. Fizemos um vídeo sobre cefaleia em geral, inclusive nós vamos deixar o card aqui. Cefaleia a enxaqueca e a cefaleia tensional. Esse último tema que a gente vai falar é a cefaleia insalvas. Lembrando que esses 3 temas são as conhecidas cefaleias ou dores de cabeça primárias, que são dores de cabeça que não têm uma alteração anatomopatológica, né? Que tem alterações disfuncionais, muitas vezes tem alterações de neurotransmissores, mas não tem uma alteração anatomopatológica. É a doença por si só, né? Então essas são as conhecidas cefaleias primárias. E hoje nós vamos falar dessa terceira cefaleia primária, que é a cefaleia insalva. É uma cefaleia muito interessante, uma doença muito interessante e que traz muito sofrimento para a pessoa. Quando eu me debrucei para estudar mais, para trazer as melhores informações para vocês aqui nesse vídeo, eu já conhecia bem essa cefaleia, mas sempre que eu venho falar com vocês, eu busco as melhores informações e as atualizações dos estudos, né? Eu vi que esse tipo de doença tem a cara do nosso canal aqui. Por quê? Porque é um tipo de doença que as pessoas deveriam falar mais, né? Tanto os médicos quanto os pacientes também buscar informações. Porque é um tipo de doença que traz muito sofrimento para o ser humano. Vocês vão entender no decorrer do vídeo, mas é um tipo de doença que traz muito sofrimento para quem padece dela. Então hoje nós vamos falar sobre a cefaleia insalvas. Cefaleias insalvas é uma cefaleia primária. Ela é considerada por muitos, tanto na literatura quanto para os pacientes, como a pior dor que o ser humano pode enfrentar. Eu quero começar com esse tipo de informação para vocês entenderem o impacto que essa doença pode trazer para uma pessoa. Tem estudos que eles digamos, compararam tipos de dor como dor do parto, dor de cólica renal, que é uma dor também muito elevada, e todos os estudos comprovaram que a cefaleia insalvas é a pior dor que tem. É uma dor muito incapacitante e muito intensa. Os pacientes a literatura descreve como uma dor excruciante. É uma dor muito complicada. Os pacientes descrevem como se tivesse a sensação de uma faca entrando nos olhos dele, que geralmente, eu vou explicar bem a característica da dor, mas é uma dor que geralmente se encontra ao redor dos olhos ou tem a sensação que é dentro dos olhos. Então é uma dor muito excruciante, muito impactante. E uma coisa bem interessante para dizer que esse é um tipo de doença que a gente faz o diagnóstico clinicamente. O que significa isso? Não precisa de exames. Só ter um médico capacitado que conheça sobre essa doença pode aliviar muito o sofrimento do paciente. Geralmente não tem cura, mas tem tratamento. Tem diversos tratamentos que a gente vai falar que pode diminuir muito o sofrimento do paciente. É uma das piores dores que o ser humano pode enfrentar na sua vida, a cefaleia insalva. Graças a Deus ela não é muito comum, ela é relativamente rara. Os estudos dizem que a cada 1000 pessoas, uma pessoa padece dela. Isso na população em geral dá mais ou menos 0,1% da população em geral. Então, se a gente for fazer uma proporção, no Brasil hoje tem 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, a gente pode colocar uma proporção que tem no mínimo umas 200 mil pessoas que sofrem desse tipo de dor no Brasil. É raro, mas também não é impossível de se achar no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a cefaleia insalvas, é a característica da dor. Porque tanto o profissional que conhece essa dor, ou você que sofre, ou conhece alguém que sofre, se tiver essas informações, pode sim fechar um diagnóstico mais cedo e diminuir muito o sofrimento desse paciente. Tem alguns estudos que dizem que, infelizmente, é um diagnóstico que demora muitas vezes para ser feito. Tem estudos que mostram que a média para a pessoa fechar esse diagnóstico ou encontrar algum médico que feche esse diagnóstico é mais ou menos 10 anos. Você imagina uma pessoa que sofre de uma dor a mais intensa que o ser humano pode enfrentar durante 10 anos. É muito sofrimento. Então a característica da cefaleia insalvas geralmente é uma dor unilateral. O que significa? Ela só está de um lado. Geralmente ela está com um lado. Ela se encontra ao redor dos olhos ou os pacientes descrevem como se fosse dentro dos olhos. Então geralmente pega essa região,
pega um pouco a têmpora, pode irradiar para trás também, mas geralmente é mais localizada nos olhos. E além da sua localização, que é bem comum e bem típica, ela também ela tem alguns sintomas associados bem característicos, que são conhecidos como sintomas autonômicos, que são sintomas dos olhos. Geralmente o lado que está sendo atacado, os olhos da pessoa incha, lacrimeja, fica vermelho. Isso quando a pessoa está em crise. Da pitose. Pitose é um sintoma neurológico onde é como se a pálpebra caísse. Isso seria pitose. Isso tudo acontece além da dor numa crise de cefaleia em salvas. Do lado também que está sendo atacado, pode acontecer tipo uma sudorese, como se a face do lado que está sendo atacado pela dor ficasse suada. E geralmente também o nariz pode ficar entupido e ter uma rinorreia, ou significa escorrer o lado ipsilateral, né, o lado que está acontecendo a dor ou a crise de cefaleia em salva. Outra coisa bem interessante para a gente diferenciar, muitas das vezes os pacientes são diagnosticados com enxaqueca, né, que é um diagnóstico diferencial. A enxaqueca a gente já falou, mas ela tem muita diferença da cefaleia em salvas. E isso traz muito sofrimento, porque se você não fazer o diagnóstico correto, você não dá o tratamento correto e provavelmente esse paciente não vai ter alívio da dor. Uma das características bem diferentes, além desse tipo, essa característica de dor que tem esses sintomas autonômicos, que geralmente na enxaqueca não tem, ela é muito diferente da enxaqueca porque ela é uma dor que traz inquietação, agitação. Como no vídeo que eu falei sobre enxaqueca, a gente vai deixar o card aqui em cima também do vídeo sobre enxaqueca. Geralmente quem tem enxaqueca quer ficar parado, quer ficar num lugar escuro, silencioso. Quem tem cefaleias em salvas, não. Quando ele está numa crise, ele praticamente muda o humor dele. Ele fica agitado, ele fica inquieto. E é uma dor tão excruciante que tem relatos que pacientes que batem a cabeça na parede para tentar aliviar essa dor. Para vocês verem a intensidade dessa dor. Em algumas literaturas, essa cefaleia, além de cefaleia em salvas, ela é conhecida como cefaleia do suicídio. É muito impactante, porque tem relatos sim de pessoas que cometeram suicídio na hora da crise, de tão intensa que é essa dor, que é essa cefaleia. Então é um tipo de doença muito incapacitante e traz um sofrimento muito grande para quem padece dela. É uma dor lacerante, como se estivesse cortando, ou agulhada. Alguns pacientes também descrevem como se fosse uma faca entrando nos olhos deles. Então é um tipo de dor em agulhadas, diferente da enxaqueca, que geralmente é latejante. A duração em média, quando acontece uma crise, é de 30 a 40 minutos. Mas pode acontecer crise de 15 a 180 minutos, né? Praticamente 3 horas de crise. É muito sofrimento para quem sofre desse tipo de cefaleia. Ela pode se repetir de uma vez a cada 2 dias e tem relatos de pessoas que tiveram até 8 crises durante um dia. Uma coisa interessante para dizer que ela é sazonal. O que significa isso? Existem 2 tipos de cefaleia em salvas, a crônica e a episódica. A episódica são tipos de cefaleias que elas remitem, elas acontecem um certo tempo do ano ou do mês e depois somem, como se a pessoa não tivesse nada, e depois volta. A crônica não tem intervalo, ela sempre acontece, né? Ela acaba não remitindo muito. Então essa é a diferença entre a crônica e a episódica. Mas é uma doença que a gente pode dizer que ela é sazonal. O que significa? Ela tem épocas do ano que ela acontece mais. A literatura ela diz que as épocas do ano mais propícias para acontecer a crise de cefaleia em salvas é na primavera e no outono. Geralmente é uma dor que acontece na noite, então é muito comum o paciente acordar com essa crise. É muito comum quem tem cefaleia em salvas ter uma crise durante a noite ou quando está dormindo. Alguns estudos mostram que quando a pessoa entra no sono REM, isso pode desencadear uma dor. Então é uma dor muito ligada à noite, à madrugada ou pela parte da manhã. Diferente da enxaqueca e da cefaleia tensional, ela não tem fatores desencadeantes conhecidos, né? Não tem uma coisa que pode, digamos, engatilhar ela. Mas ela tem fatores de riscos, né? Que são características que aumentam o risco dessa pessoa ter esse tipo de cefaleia. Geralmente são fator genético. Quem tem na história
na família algum histórico de alguém que tem esse tipo de cefaleia, tem uma predisposição maior. Ser homem, ela é um tipo de doença muito comum em homens. Não que mulheres não podem ter. As mulheres também podem ter a cefaleia insalva, mas é mais raro. E pessoas de 20 a 30 anos. Geralmente, a cefaleia insalva, os seus primeiros episódios são em pessoa jovem, entre 20 e 30 anos. Mas tem relatos também em crianças e até em bebês. Tem um estudo que mostrou que foi diagnosticado uma vez em um bebê, né? Um bebê, como que diagnosticaram? Era um tipo de choro intermitente, essa criança chorava alguns períodos do ano, lacrimejava o olho, ficava vermelho, tinha todos aqueles sintomas autonômicos e quando dava oxigênio para essa criança passava a dor. Quando eu chegar no tratamento, assim como a enxaqueca, eu vou falar para vocês que existem as medicações de tirar a pessoa da crise de profilaxia, aquelas medicações que a gente tenta evitar as crises. E aqui, uma coisa bem interessante, que o oxigênio é o tratamento de escolha para quem está em crise, mas vamos chegar lá no tratamento. Outro fator de risco também é tabagismo, não que quem fuma pode desencadear, mas tem um aumento no seu fator de risco, né? Muitas das pessoas que sofrem esse tipo de cefaleia ou são tabagistas ou alcoolista, bebem álcool também com frequência. E outro fator de risco, pessoa que teve TCE, um histórico de TCE ou trauma na cabeça. Uma pessoa que bateu a cabeça, teve um acidente, alguma coisa desse tipo. Explicar um pouquinho a fisiopatologia. Realmente, como é desencadeado, até hoje a ciência não tem isso claro, mas ela já consegue identificar pelo menos o circuito, o que acontece. A fisiopatologia dela seria o mecanismo dessa dor. É mais ou menos assim. O hipotálamo, que é uma parte do cérebro, ele manda um sinal para o neurotrigêmeo. E esse neurotrigêmeo, ele manda um sinal para o gânglio esfinopalatino, que é um gânglio que está exatamente nessa região onde essas pessoas sentem essa dor. E esse gânglio é como se fizesse uma dilatação das artérias nesse local. E isso provoca essa dor lacerante. Essa é mais ou menos a fisiopatologia que a ciência descobriu sobre essa doença. O diagnóstico, como eu falei para vocês, é clínico. O que significa isso? Que não precisa de exame para fazer esse diagnóstico. Se você passar com um médico capacitado e ele tiver o conhecimento desses critérios, né, e conhecer essa doença, pela simples consulta, anamnese, que eu já expliquei para vocês o que é a entrevista médica, a história do paciente, ele pode fechar o diagnóstico. Claro que se for um paciente que é a primeira vez que ele está tendo essa crise, muitas vezes é de bom tom o médico pedir algum exame de imagem, né? Uma ressonância, uma tomografia, mas ele pede isso não é para fechar o diagnóstico, é para afastar qualquer outra coisa que também pode similar esse tipo de dor, né? Por exemplo, um tumor. É muito raro, mas pode acontecer. Mas para fechar o diagnóstico não precisa de exame, simplesmente a consulta, a anamnese, o médico está autorizado para fechar esse diagnóstico. E para terminar, vamos falar da crise. Assim como na enxaqueca, aqui também existem grupos de tratamento. Existe o tratamento de crises, a de profilaxia, que é para evitar as crises, e aqui tem um terceiro fator de tratamento, que também pode ser tratamento cirúrgico. O tratamento de crise, geralmente eu não falo para vocês o nome das medicações, mas essa doença é tão interessante que eu vou citar para vocês os tipos de remédios que podem ser usados. Aqui, nas crises, né, quando essa pessoa tem esse tipo de dor, pode ser usado algumas medicações. A primeira, a que mais tem evidência que melhora, é oxigênio. Olha que coisa interessante, né? Uma dor de cabeça excruciante que a pessoa sente e uma das melhores medicações é oxigênio. O oxigênio é inalado em máscara, né? A 100% que a gente fala, geralmente tem que ter um reservatório, tem todo um aparelho. Isso pode ser usado no pronto-socorro, mas quem tem esse diagnóstico de cefaleia insalvas pode ter o seu oxigênio em casa, né? Ele sabe que ele sofre disso, então ele pode ter o seu cilindro de oxigênio receitado pelo médico, pelo neurologista, e ele pode usar sim em crises. Inclusive as pessoas que têm esse tipo de cefaleia geralmente têm o seu cilindro de oxigênio ou o seu oxigênio comprimido em casa. Outra coisa que é usada são as medicações chamadas triptanos. Aqui, os triptanos eles são usados geralmente injetáveis, subcutâneo na região do abdômen, né? Por quê? Porque a via oral muitas vezes vai demorar muito para fazer efeito. E as crises, como eu disse para vocês, geralmente não são longas. Então até fazer efeito, as crises já passaram.
Então é interessante usar aqui medicação injetável nas crises. E uma das medicações usadas são os conhecidos triptanos. Outra medicação também usada nas crises, que as evidências científicas mostram que tem uma relevância, são os corticoides, que são medicações esteroideias. Aqui geralmente a via usada para esse tipo de medicação é a via nasal. Esse é o tratamento mais indicado nas questões das crises, quando essa pessoa está em plena crise. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a profilaxia, quando a pessoa tem esse diagnóstico fechado e toma essa medicação para tentar evitar essas crises. Aqui pode ser usado uma diversidade de medicação, como antiarrítmicos, estabilizadores de humor, existem várias medicações. Por exemplo, tem uma medicação que ela nem é, digamos, neurológica, ela foi inventada para outra finalidades, geralmente cardiológica, que é um antiarrítmico, mas aqui pode ser usada. Eu vou dar o nome para vocês. O Verapamil é uma medicação usada para a profilaxia desse tipo de cefaleia. O estabilizador de humor também pode ser usado aqui como o lítio, que é um estabilizador de humor, que é uma medicação muito usada na área psiquiátrica, mas tem uma diversidade de medicações que podem ser usadas. Sempre lembrando para vocês que vocês têm que buscar o médico. Vocês não podem se automedicar. A automedicação é uma das coisas mais arriscadas que vocês podem fazer. Eu estou falando o nome dessas medicações, mas não estou falando dose, exatamente para vocês não se arriscarem, para vocês buscarem um médico e fecharem um diagnóstico. Essas informações que eu estou falando para vocês é para acender um sinal de alerta, se vocês sofrem disso, e buscar um médico capacitado que possam ajudar vocês. Que quem padece desse tipo de doença sofre muito. E aqui, como eu falei para vocês, quando acontece a cefaleia em salvas refratária, que é aquele tipo de doença que a gente já tentou tratar com várias medicações e não deu certo, a gente pode usar técnicas cirúrgicas, né? O neurocirurgião ele pode fazer técnicas cirúrgicas para tentar diminuir essa dor. A mais conhecida seria o bloqueio do nervo occipital. O occipital é essa região aqui de trás, né? Tem toda uma técnica que ele tenta bloquear esse nervo. Isso é uma técnica cirúrgica, que tem que ser feito por um médico capacitado. Para terminar, eu vou deixar uma dica para vocês, quem achou interessante esse tipo de doença, para vocês buscar mais informações de qualidade. No Brasil, existe um grupo de pacientes e de médicos que estudam geralmente só esse tipo de doença e pessoas que padecem esse tipo de doença. O nome desse grupo é o ABRACES, que seria Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que seria basicamente um grupo de pacientes, e tem médicos também que participam muito disso aí. No YouTube vocês vão achar muito vídeo da Abrace, que fala só desse tema, e é bem interessante, é uma informação de qualidade, tá bom? Vamos ficar por aqui, mas para vocês verem que como as informações podem mudar muito a perspectiva das pessoas, né? A qualidade de vida da pessoa. Infelizmente, esse é um tipo de doença muito pouco falado, fácil de diagnosticar, não precisa nem de exame, mas muitas vezes se o médico não tiver conhecimento disso, pode ficar difícil e a pessoa pode sofrer muito, pode passar 20, 30, 40 anos sem diagnóstico, ou pior, tratando outro tipo de doença, por exemplo, uma enxaqueca, pensando que é uma enxaqueca sem resultados. É uma doença muito incapacitante, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. A gente terminou a série de cefaleias. Semana que vem a gente está de volta. A gente vai falar um tema bem interessante. Se vocês quiserem algum tema, pode mandar, pode deixar aqui embaixo comentário, algum tema que vocês querem que a gente fala, tanto neurológico como psiquiátrico, que a gente vai falar com muito prazer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e espero que essas informações sejam de grande valia.